Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Calor, né? Glória a Deus. Chegou o verão. A gente tem que dar glória, né? Tem gente que reclama tanto quando tá frio. Cadê o sol, né? Aí, olha o calor aí. Glória a Deus. E tudo dá graças. Enquanto a gente espera a Beli foi buscar o óculos dela ali no carro, vamos já, em nome de Jesus, ficar em pé, irmãos. Eu sei que está quente e é verdade, né? Está bem calor. Mas, independente de qualquer coisa, irmãos, a gente veio aqui para cultuar o nosso Deus. A gente veio aqui para buscar a presença dEle. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente não veio aqui em vão. A gente não veio aqui para cumprir com uma agenda. A gente não veio aqui para dizer simplesmente, eu fui no culto, bater no cartão. A gente veio aqui em nome de Jesus, em espírito e em verdade, buscar a presença do nosso Deus, adorar Ele, buscar a face dEle, sabe? Ouvir a voz dEle, adorar, louvar. Todo culto é um grande culto, irmão. A gente precisa ter isso firme nos nossos corações, na nossa vida. Ele é a razão da nossa existência, irmão. Ele é o nosso Criador, a gente vive para Ele, a gente nasceu para a glória dEle. Tudo vem dEle, irmãos. E é Ele que nos mantém em pé. Isso precisa ser a motivação primordial dos nossos corações, irmãos. Em nome de Jesus. Que nada e nem ninguém tire os nossos pensamentos lá do alto. Em nome de Jesus. Que venhamos apresentar um culto de todo o nosso coração para o nosso Senhor. Ele merece. Ele merece o melhor das nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus.
você orar para aquela pessoa, mas eu quero que você ore neste momento por ela. De 2 em 2, nós vamos levantar agora um clamor, porque o Senhor move quando nós nos intercedemos pelo outro, quando nós nos colocamos na brecha pelo nosso irmão. Nós adoramos a Deus com os nossos louvores muito mais quando nós deixamos os nossos problemas de lado para pedir pelo nosso irmão. Em nome de Jesus agora, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos cantando este louvor, que nós venhamos agora aqui e nós venhamos interceder com fé. Não tenha vergonha de orar, de interceder, de profetizar sobre a vida do teu irmão. Ó Deus, como família estamos aqui hoje, Senhor, te proclamando, Pai, que Tu és poderoso, que Tu és invencível, que Tu és infalível, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha, Senhor, venha sobre cada família, venha sobre cada luta, derramando, Senhor, cura, salvação nos lares, Jesus, tirando todo peso e sobrecarga dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, arrancando toda ansiedade, toda depressão, todo vício, Senhor, do âmago de suas almas, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito já veio eficácia na tua igreja, aleluia, aleluia, nós te amamos, nós te glorificamos, Pai, que tu és tudo que nós precisamos, tu és tudo, Senhor, que nós necessitamos, Jesus, não somos nada sem ti, Jesus, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Senhor, aleluia, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, aleluia, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável glória a Jesus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Jesus. Tua presença nos sacia, Pai. Tua presença nos satisfaz. Tu és fonte de água viva, Pai. Tu és pão que alimenta a nossa fome. Tu és o pão que alimenta a nossa fome. Obrigado, Jesus. Se temos tudo, nós temos tudo. Se temos Jesus, nós temos tudo. Não nos falta nada. Ele é suficiente, Ele é suficiente. Ele preenche cada espaço da nossa alma. Ele preenche cada vazio do nosso interior. Onde buscamos resposta, Ele tem todas as respostas. Ele é o caminho. Ele é a vida plena e abundante. Todos buscam. Ele é a salvação do perdido. Aleluia. Amém, irmãos. Louvado seja Jesus, nosso Senhor. Recados, irmãos. Na semana que vem a gente vai ter o nosso culto aqui de gratidão. A gente não vai conseguir fazer um churrasco normal. Infelizmente, de domingo depois do culto é bem complicado. Pelo horário, pela correria. O culto já vai acabar lá para 6 horas. A gente estava com desejo de fazer. Mas exige muito, né? Muito trabalho também, muita coisa para ser feita. Mas independente disso, a gente vai ter semana que vem um culto de gratidão. Amém, irmão? Já veio preparado, já veio com a palavra pronta para quem vai ter a oportunidade. Pode ser que você tenha uma oportunidade, então culto de gratidão, lembrando vocês que pode ser uma oportunidade de testemunho, pode ser uma oportunidade de compartilhar a palavra, uma breve saudação. Pode ser aquilo que Deus colocar no teu coração, pode ser um louvor, pode ser aquilo que você foi direcionado ali pelo Espírito Santo. O de gratidão é sobre isso. A gente tem a oportunidade, outras pessoas, todos os irmãos estar compartilhando aqui na frente aquilo que o Espírito Santo está direcionando ela. Isso vai ser no domingo que vem. Aí depois, no próximo domingo, a gente vai ter a ceia, dia 5, primeiro domingo do mês. Irmãos, dia 25 de julho, já estou avisando agora, tem uma antecedência aí, né? É um sábado, 25 de julho, 3 horas da tarde, a gente vai ter um evento aqui, Igreja de Portas Abertas, um evento mais focado nas crianças, só que os adultos vão fazer junto, adulto com criança. E a gente vai estar fazendo louvor aqui na porta da igreja, o evangelismo aqui na porta. Vai ter limonada e waffle aqui na porta. E enquanto as crianças fornecem ali limonada e waffle, vamos estar louvando aqui na porta da igreja. Para quem passar aqui na frente, a gente entregar o flyer da igreja, convidar, conversar. No dia que a gente teve o evangelismo, irmãos, a gente ficou aqui na frente durante 10 minutos. 2 pessoas pararam a gente para perguntar: vocês que são a igreja nova aqui? Em 10 minutos. Ah, não é mais a igreja russa? Que antes tinha uma igreja russa que fazia culto à tarde aqui. Então, a gente despertou a curiosidade de 2 pessoas no intervalo de 10 minutos. Somente aqui, na frente da porta da igreja, conversando e se preparando para ir para o centro da cidade. A gente teve o evangelismo. Então, vamos ter aqui 15 horas da tarde, dia 25 de julho, evangelismo, limonada, waffle, e depois a gente vai entrar aqui e ter uma atividade especial para as crianças, com o culto para as crianças, com como é que chama aquele molequinho lá? Teatro de fantoche. E vai ser tudo especial para as crianças. Vai começar às 3 horas. Então é para acabar, né?
dia 25. E dia 26, culto especial de batismo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. 26 de julho, último domingo do mês. Até lá a gente vai tendo culto, a gente vai tendo programação, a gente vai comunicando sempre que tiver aula. Mas essas duas atividades são mais especiais aí para o próximo mês, que é o 25, sábado, igreja de portas abertas, 15 horas, de atividade especial para as crianças. E dia 26, último domingo, culto especial de batismo. Mas todo culto é um grande culto, o melhor culto é sempre o próximo, então vamos estar sempre juntos. A gente sabe que chega agora verão, né? Calor. A gente acaba tendo aquele desejo, né, de estar curtindo o sol, de estar querendo passear. É bom, com certeza, mas vamos aproveitar os 6 dias da semana, 6 dias e meio, né, que a gente tem. As manhãs, domingo, de segunda a sábado também tem bastante tempo aí. E vamos procurar estar junto aos domingos aqui cultuando. Amém, irmãos? A gente vai estar. Hoje a gente tinha proposto conversar com os homens ali embaixo. E vamos conversar. Tem poucos, mas não vamos deixar de conversar, não. Porque assim como a gente conversou no último mês, organização de ministérios, um dos ministérios que a gente vai estar começando a colocar mais em prática é o Ministério dos Homens, para a gente estar se reunindo, para a gente estar tendo encontros. As mulheres já têm os encontros delas, que têm sido muito bons. Já tem que marcar o próximo, né? Mas teve recentemente lá em casa, foi muito bom, junto com a minha esposa. E em breve terão outros. E a gente vai estar também, a partir do primeiro domingo de julho, fazendo aquela escala que eu tinha falado de cozinha, de limpeza, né? Com os irmãos que podem, né? A gente sabe que nem todos podem, correria, tem muitas pessoas que têm que sair mais cedo, a gente entende, mas a gente vai estar contando com aqueles que nos procuraram, aqueles que a gente sabe que já têm nos ajudado, e podem ficar um pouquinho além do horário do culto aí depois. A gente sabe que quem não pode, a gente respeita e não tem problemas. Tem pessoas que têm que pegar trem, tem que ir embora mais cedo, e está tudo bem. Então a gente vai estar fazendo a escala essas próximas semanas e a partir do primeiro domingo de julho já colocar em prática. Amém, irmãos? São os avisos. E vamos para uma parte importante do culto, que são as ofertas. A gente lê lá em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 9, versículo 6 até o 15, que é uma carta que foi escrita por Paulo à igreja de Corinto. E nos capítulos 8 e 9, Paulo está organizando uma coleta para ajudar os cristãos das igrejas em Jerusalém. Então, o assunto principal aqui, nessa carta, nesses versículos que a gente sempre cita aqui, sobre ajudar cada um depois do seu coração, não com tristeza, não com pesar, mas com alegria. O foco disso aqui, irmãos, dessa passagem e dessa ajuda, é uma campanha não para enriquecer a igreja com oferta, mas é uma contribuição voluntária de cada um para socorrer e fortalecer irmãos, todos aqueles que vão ofertar, enquanto isso, abrir a vida, vai estar louvando. Quem não tem, quem quiser ofertar por a maneira digital, tem ali o QR Code, o irmão da igreja. Vamos fazer com a alegria. Amém. Aleluia. Peraí, esse louvor aí agora, você não vai pé, mas a música não vai ficar sentado, não. Ficar sentado, tem que ficar em pé, vai ficar sentado. Glória a Deus. É música de alegria. Aleluia. Alegria. Glorioso Deus, nós te adoramos.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter sustentado até aqui. Continue abençoando cada lar, cada família. Continua, Senhor, tocando em corações. Em nome de Jesus, que a nossa igreja continue sendo um lugar de amor, de esperança, de novos recomeços. Que vidas venham chegar até aqui, ó Pai, e ter seus corações transformados, quebrantados, ó Pai. Suas vidas transformadas pelo poder do teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Que nada e nem ninguém pare a igreja de Cristo, que o Senhor continue nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo, que não falte, ó Pai, em nada em nossas vidas, que nós venhamos ser generosos, que nós venhamos ser gratos por tudo que vem até as nossas mãos, e que o nosso amor, o nosso serviço venha a ser recompensado por Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos orar para as crianças, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, pela vida das crianças. Abençoe elas, ó Pai, em nome de Jesus. Livra elas de todo mal. Ajuda elas, ó Pai, fortaleça, Senhor, que elas cresçam no amor e no temor a Ti. Que o Senhor, em nome de Jesus, livra elas das maldades deste mundo. Proteja, Senhor, de todo homem mau, ó Pai. Proteja elas, ó Pai. Que o Senhor vá até onde nós não conseguimos chegar. Que o Senhor vá até onde as nossas mãos não alcançam, ó Pai. Que o Senhor abençoe com o Teu amor, com a Tua graça. Abençoe o nosso ministério infantil, as professoras. Capacita elas, ó Pai, no Teu amor, na Tua graça, que elas venham fazer tudo sempre com amor para Ti, pois de Ti a honra e a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Fechar os nossos olhos, irmãos, colocar nossa cabeça. Agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com vida. Estamos vivos, estamos com saúde. Obrigado, Senhor, pelo sol, pelo calor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela oportunidade. A misericórdia que foi renovada durante mais uma manhã. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Teu sangue na cruz do Calvário, que nos permite estarmos aqui juntos, na Tua presença. O Senhor está aqui e nossa vida pertence a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus fortalecer os pés cansados, renovar as forças daquele que não tem mais vigor, e que nós não venhamos, ó Pai, permitir que as distrações deste mundo nos afastem de Ti. Que nada e nem ninguém, ó Pai, nos afaste de Ti. Guarde as motivações do nosso coração, que as nossas motivações sejam sinceras, sejam genuínas, sejam puras. Guarda-nos na pureza. Guarda-nos em Ti. Não permita, Pai, que as maldades deste mundo, que as injustiças que nós vemos, não permita, Pai, que tanta maldade venha nos contaminar, nos corromper. Em Ti a libertação, ó Pai. E a libertação é desse mundo caído, do pecado, com todas as suas ramificações de morte.
Nós não queremos viver caminhos de morte, não queremos viver caminhos de mentira, caminhos de vícios, caminhos de escuridão. Não queremos viver isso, Pai. E não queremos que nenhum dos nossos irmãos se percam. Não queremos que nenhum dos nossos familiares se percam. Não queremos que os nossos filhos se percam. Não queremos, ó Pai, que tudo aquilo que está no nosso alcance nós queremos fazer para que vidas conheçam a luz do Teu Evangelho e possam ter suas vidas transformadas, libertas e vivam na pureza do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Não há nada nem ninguém que venha nos preencher a não ser o Senhor, ó Pai. Não há nada nem ninguém. No mundo existem prazeres, existem coisas, mas nada nem ninguém vai preencher o vazio da alma. Pois o Senhor colocou em nossos corações essa sede por eternidade. E somente o Senhor é eterno, somente o Senhor é sublime, somente o Senhor é santo. Nós queremos, em nome de Jesus, te entregar a nossa vida, Pai, te entregar a nossa família, te entregar os nossos sonhos, te entregar os nossos planos. Em nome de Jesus, tudo pertence a Ti. Tudo pertence a Ti, ó Pai. Tudo que nós temos e tudo que nós somos a Ti pertence. E queremos que tudo, ó Pai, Te glorifique, tudo Te exalte. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, até o versículo 14, Jesus nos ensina como orar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês olhem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração do Pai Nosso é muito conhecida, né? Muitos já ouviram, muitos leem, muitos oram. A gente estava lá na Itália e a gente estava visitando uns amigos nossos lá. E eles tiveram um evento lá na creche do filho deles, né? E é uma creche católica. E aí depois do evento, o padre foi lá e rezou o Pai Nosso lá com eles, né? As criancinhas rezando em italiano. Coisa mais linda, né? Em italiano. Eu gosto do idioma diferente do alemão, né, Tiago? E às vezes eu fico pensando, né? Às vezes a gente já fez isso no futebol nosso lá, quando a gente vai se jogar, a gente faz a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensina, como devemos orar. Muitas vezes a gente ora de uma maneira automática, muitas vezes a gente não analisa a profundidade de cada verso, de cada palavra que Jesus nos ensina, de como orar, de como falar com Deus. E isso vai para todo o âmbito da nossa vida. É como nós devemos falar com Deus aqui. Primeiramente, ele deixa claro aqui que não é como os hipócritas querendo se aparecer nas praças, com nenhuma performance aí, e sim, entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, e o Pai que vem em secreto
nos recompensará. Quer dizer, Ele nos chama para um lugar de intimidade e um lugar que não tem ninguém vendo. E geralmente é um lugar que a nossa fidelidade, o nosso caráter é mais provado, né? É quando ninguém nos vê. Então é nesse lugar de porta fechada, quando não tem ninguém olhando, que é provado o nosso caráter, a nossa fidelidade. Falar com Deus, entregar tudo nas mãos dele e ter uma vida prostrada a Ele, independente se tem alguém olhando ou não. Porque a gente fala, sempre falou isso, né? É fácil ser crente na igreja, é fácil a gente erguer as mãos, louvar, fazer oração. É fácil, a gente está aqui no meio da igreja, tem irmãos aqui nos vendo. Agora a gente entrar no nosso quarto, ou a gente ter tempo com Deus, no secreto, na intimidade, quando não tem ninguém olhando, ou a gente fazer as coisas certas, andar no caminho, viver a santidade, quando não tem ninguém olhando, é aí que está o desafio. O caráter é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Então a gente é levado para um lugar de intimidade com Jesus, a entrar no nosso quarto, fechar a porta, e Ele vê, e Ele recompensa. Ele vê e Ele recompensa. Aquele que vai para o secreto, aquele que vai para o braço do Senhor, aquele que se ajoelha diante de Deus, Ele vê e Ele recompensa. E Ele ensina a orar. E Ele diz assim: vocês orem assim. Vocês quem? Vocês discípulos. Aqui Ele está ensinando os discípulos a orar. E todos nós aqui somos discípulos, amém, irmãos? Discípulo é todo aquele que está seguindo a Jesus, que resolveu reconhecer Ele como Senhor e Salvador de sua vida, se batizou nas águas, faz parte de um corpo, de uma família, está ali, seguindo ao Mestre, seguindo os ensinamentos dele. Isso é um discípulo que está querendo se tornar parecido com Jesus, que está buscando aprender com ele, obedecer os ensinamentos dele. Esse é o discípulo, aquele que está sempre aprendendo com Jesus. E nós somos discípulos. Nós somos discípulos. Essa é a primeira menção que a gente precisa entender claramente. Fomos chamados para sermos discípulos e fazermos também outros discípulos. Fomos chamados para sermos discípulos e fazermos outros discípulos. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Cristão é isso. Não tinha nomenclatura evangélico, católico, protestante, metodista, nazareno, assembleiano, batista, presbiteriano. Não tinha nada disso aqui, irmãos. A origem, o fundamento, aquilo que permeia e pavimenta o nosso chão, como seguidor de Jesus, é ser discípulo. É o talmide, é o que segue Jesus, que aprende com Jesus, que está junto com outros discípulos, que está olhando para Jesus, tendo Ele como autor e consumador da nossa fé. É discípulo que nós somos, irmãos. E aqui Ele ensina a eles: vocês orem assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Interessante que você vai para o quarto no secreto, não tem ninguém com você ali, não tem ninguém do teu lado, você está sozinho. Mas você fala Pai Nosso. Você não fala meu Pai. Porque a partir do momento que você é discípulo, seguidor de Jesus, você faz parte de um corpo, você faz parte de uma família, e você não está sozinho. Você tem irmãos, você tem irmãs, que você pode contar, e que você faz parte da mesma família. Portanto, o Pai é nosso, irmãos. O Pai é nosso. Não é só meu Pai, meu Deus. É o nosso Pai. É o nosso Pai, irmãos. E essa expressão Pai, que Jesus menciona diversas vezes no Novo Testamento, e no Antigo Testamento era bem pouco mencionado, é a expressão que Jesus quer deixar claro para os seus discípulos, que é assim que a gente precisa conhecer a Deus, irmãos. Como Pai. Como Pai, irmãos. Deus nos chama para essa dimensão de vida pessoal, íntima, irmãos. Deus não é esse Deus distante, irmãos. Poderoso Ele é, forte Ele é, faz milagres, Ele faz. Maravilhoso, grandioso, Criador dos céus e da terra. Tudo isso faz parte das características de Deus. Mas Jesus deixa bem claro e bem nítido aqui: além de tudo isso, não se esqueça que o mais importante é que Ele é um Pai e Ele é pessoal. Ele é um Pai que Ele está perto. Ele é um Pai que Ele está ali, como um amigo para ouvir as nossas petições, para ouvir a nossa voz. Ele não está distante. Ele é Pai, presente. Às vezes a gente tem uma figura de Pai danificada, talvez pela nossa criação,
pelas nossas experiências. E a figura que a Bíblia nos apresenta de pai é essa figura que vem para preencher, para mudar, para ressignificar tudo aquilo que talvez a gente tenha construído por ausência de um pai. Deus é pai e é um pai presente. É um pai de amor, é um pai de misericórdia, é um pai que dá a mão, é um pai que está disposto a nos escutar em todos os momentos. É um pai que não nos abandona. Ele é pai, ele é pai, ele é pai e é pessoal, irmãos. E a gente precisa entender isso. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. E ali Jesus continua: estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificados. E quer dizer isso. O nome de Deus é santo. A presença de Deus é santa. Esse sempre foi o diferencial de Deus, irmãos. Os deuses das outras nações, dos outros povos, eram deuses que não falavam. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Mas o Deus de Israel, o Deus que se revela na Bíblia Sagrada, é um Deus pessoal, que é santo, que é separado. Que esse significado da palavra santo é isso. É separado, diferente, irmãos. Está distante de ser iguais a esses deuses. Totalmente diferente, irmãos. Ele é santo. E ele deve ser santificado, ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado, porque ele é santo. Então é uma lição de como a gente deve orar. Primeiramente, como a gente deve sempre glorificar Deus, engrandecer o nome dele, engrandecer quem ele é. Vai iniciar a oração, não já começa pedindo, não. Já tem gente que já começa pedindo. Irmãos, primeiro agradece, primeiro reconhece quem ele é. Sabe? Primeiro entroniza ele no lugar que é devido. Primeiro coloca ele naquele lugar de Deus poderoso, maravilhoso, santo, único, inigualável. Que é Pai, que está ali me ouvindo, me escutando. Ele é grandioso, maravilhoso. Ele é nosso Deus. Ele precisa ser entronizado. E aí ele vem e fala: vem o teu reino. Vem o teu reino, porque esse é um clamor que deve fazer parte dos nossos lábios, irmãos. Vem o teu reino aqui e agora. Porque o reino de Deus já começou, irmãos. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não vem com uma aparência visível, como os fariseus se perguntavam, mas vem dentro dos nossos corações, do nosso interior, como Jesus disse. O reino de Deus já começou, já está aqui agora, já está dentro de nós. O reino de Deus já está aqui, irmãos. E todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, como Rei, Ele já está reinando aqui, irmãos, nos nossos corações, na nossa vida. Vem o teu reino, e a gente precisa clamar: vem o teu reino, porque é somente através do reino de Deus, que já começou agindo nos nossos corações, que a gente vai ver mudança, irmãos. A gente vai ver mudança de vida quando Deus está reinando. A gente vai ver mudança no nosso lar, nossa vida, nossa família, quando Jesus é rei. Quando não é os nossos corações que reinam, a nossa vontade, o dinheiro reinando. Não é o meu ego reinando. Não é. Enquanto for isso, a gente vai viver destruição, irmãos. O reino que deve reinar em nossos corações é o reino de Deus. Portanto, a gente precisa clamar, a gente precisa confiar. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade. Quem tem coragem de falar isso, irmãos? Seja feita a tua vontade. O que a gente mais quer é que a nossa vontade seja feita. Que o nosso desejo aconteça. Do nosso jeito. Segundo a nossa vontade. Você vê que tudo vai distanciando do nosso ego, né? Do nosso eu. O Pai é nosso, não é só meu. Santificado é o nome dele, não é o meu. Ele que deve ser adorado, ele que deve ser engrandecido. Vem o teu reino, o reino é dele. E quando ele reina, a vontade é dele que se cumpre. Quando ele reina, as coisas acontecem do jeito dele. Quando ele reina, a gente perde qualquer possibilidade de querer reinar algo, porque quem é o rei é ele. E a vontade é dele. A vontade tem que ser dele. A gente precisa orar com o coração, porque assim como eu comecei falando, às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso dessa maneira automática: seja feita a tua vontade. Mas será que você quer mesmo que a vontade de Deus seja feita na tua vida? Será que você confia plenamente nesse Deus que é Pai e que tem o melhor para você, e que essa vontade seja feita na tua vida? Às vezes você não sabe o que é a vontade dele. Às vezes você não sabe. Mas quando a gente confia,
A gente descansa. Quando a gente confia, a gente entrega. E a gente consegue fazer a nossa oração com fé e com confiança, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E por mais que às vezes seja incompreensível para nós, a vontade dele sendo feita é o melhor caminho, é a melhor decisão, é a melhor escolha que a gente deve ter na vida, porque a vontade dele está se cumprindo. E que a nossa vida venha estar alinhada com a vontade do Pai, irmãos. A gente venha fazer essa oração, Senhor, que as minhas motivações, eu sempre peço muito para Deus isso, que as minhas motivações estejam centradas em Ti. Não permita, Senhor, que o meu coração se contamine com essas coisas do mundo. Que a minha motivação seja pura, seja sincera, em Te agradar e Te servir. E que a Tua vontade seja feita. Porque se a vontade dele for feita, irmãos, descanse. É Ele que faz. É do jeito dele. E é assim como Ele faz na terra, Ele faz no céu. Assim na terra como no céu. E Deus tem uma vontade, irmãos, soberana nos céus. Mas para essa vontade de se viver aqui, a gente precisa, irmãos, em nome de Jesus, se render ao plano dele, se entregar ao plano dele. A gente precisa dar a chave dos nossos corações na mão dele, para que ele reine, para que ele venha fazer morar nos nossos corações e fazer a vontade dele em cada âmbito da nossa vida. É necessário se render à vontade dele, irmãos, em nome de Jesus. No versículo 11 ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha o que Jesus nos ensina a pedir: o pão de cada dia, o básico, aquilo que supra as nossas necessidades do hoje. Às vezes a gente se preocupa tanto com amanhã, né? A gente já vai olhando daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. A gente está tão ansioso, tão preocupados, comparando com os outros. Ah, mas fulano já tem uma casa. Ah, mas meu filho já conseguiu aquilo. Ah, mas aquele lá está fazendo isso. A gente vai olhando para a vida das pessoas, se comparando, fica inquieto, fica ansioso, fica invejando, fica com ciúme, fica insatisfeito. Porque quando você não está satisfeito em Cristo, irmãos, você não vai se satisfazer em nenhuma outra coisa. Você vai sempre precisar de outras coisas para se preencher, sendo que somente Cristo pode te preencher. E quem está satisfeito em Cristo, irmãos, consegue entender que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que a vontade dele é boa e que ela é perfeita e agradável, que o reino é dele, que ele é o nosso Pai e ele tem cuidado de nós. Então a gente descansa no pão de cada dia. Basta. Temos hoje. Paulo fala: tendo o que comer, o que beber, com o que se vestir, já estáis satisfeitos e contentes. Nos ensinando sobre o contentamento. Na mesma passagem ele vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso estar em abundância, posso passar por necessidade, frio, nudez, eu sei todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele está conosco, e é Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso Pai, e Ele está presente, Ele não vai nos abandonar, irmãos. É uma questão de fé. Ou a gente confia na nossa força do braço, ou a gente confia em nós mesmos. Qualquer situação nos abala, rapidamente Deus deixa de ser Pai, rapidamente Deus deixa de estar presente em todos os momentos da nossa vida. Qualquer situação nos deixa inquieto, ansioso, preocupado. É no mesmo contexto que Jesus vai falar aqui sobre as preocupações da vida. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Mas primeiro tem que ter um coração aqui, irmãos, no reino de Deus, reconhecendo que Ele é o Pai nosso, reconhecendo que Ele é santo, clamando pela vida do reino dEle, clamando para que a vontade dEle se cumpra, clamando para que o pão nosso de cada dia Ele nos conceda. E aí a gente fala também no versículo 12, aprendendo com Jesus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, vírgula, assim como. É interessante essa passagem, assim como, porque a gente é mestre em pedir perdão, mas a gente tem dificuldade de perdoar. A gente consegue com facilidade falar assim: me perdoa, errei, mas a gente tem muita dificuldade de se perdoar aquele que nos feriu.
E Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como, por sermos perdoados, nós perdoamos. Por reconhecermos o tamanho da graça e do perdão que foi nos concedido, nós perdoamos. Porque nós olhamos, ei, Jesus me perdoou, Jesus me alcançou, Jesus me perdoa, me lava, me purifica. A misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. Só para mim? Não, para todos nós, porque o Pai é nosso. Então todos merecem o perdão, todos, do pior pecador, do pior, do mais falho. Eu estava agora vindo com a Camila, voltando de férias, e lembrei daquele caso lá. Vocês viram aquele caso daquela menina que foi julgada lá do morro, né? Foi fazer bang jump na ponte. Aí eu fiquei pensando, né? Eu até falei para ela: imagina uma menina de 21 anos, né? Imagina o pai e a mãe dessa menina, né? Aí nós, como cristãos, tem que perdoar aqueles 3 caras ali. Fugiram ainda, pegaram a câmera GoPro, né? Fugiram, iriam subir, mas foram atrás. E aí, tipo assim, imagina a gente como pai, como mãe de uma menina daquela ali, e a fé cristã nos ensina isso, né, irmãos? O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor, ele perdeu um irmão que foi assassinado, e ele conta esse testemunho. Que ele teve que encontrar com o assassino e perdoar o cara. Imagina isso, irmãos. O cara que assassinou o irmão dele. Imagina isso, aqueles caras ali que mataram a filha deles. E ali, eles têm que perdoar. Porque a gente é ensinado a perdoar. Por mais que seja o ato aparentemente revoltante, né? Nos deixa indignado, se você colocar no lugar da pessoa. E ainda assim a gente é ensinado a perdoar. Irmãos, esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho do perdão. Assim como nós somos perdoados, assim nós devemos perdoar. E assim a gente está indo para um lugar distante, né? Talvez longe para nós, que nunca aconteça, em nome de Jesus, com nenhum de nós. Mas às vezes é alguém que nos feriu com uma palavra, sabe? Às vezes alguém que nos magoou, que nos decepcionou. Às vezes alguém que mentiu sobre nós. Às vezes alguém que falou alguma coisa e a gente não gostou. Alguém que nos traiu. Alguém que foi falso conosco. E a gente fica irado, a gente fica revoltado, porque a gente é ser humano. Mas a gente é ensinado por Jesus aqui, irmãos, a perdoar. A ir para o caminho do perdão, independente de como foi que foi feita a situação, de como nos feriram, do que fizeram conosco. Assim como Ele nos perdoou, assim nós devemos perdoar. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver o caminho do perdão, porque o perdão liberta. O perdão liberta não somente quem é perdoado, mas também quem concede o perdão. A gente precisa ter corações que perdoam, irmãos. Corações que perdoam, em nome de Jesus, colocar nossa cabeça no travesseiro, em paz, irmãos. Eu perdoei. Porque enquanto você não perdoa, você carrega aquela pessoa junto com você. Nos momentos ali de descanso, você está descansando. Eu já passei por isso, irmão. Ser decepcionado por uma liderança, e às vezes acontecer isso, de viajar, tirar férias com a minha família. Só que eu ainda estava quieto e inconformado com a decepção que havia acontecido ali naquele contexto de igreja. E enquanto você não perdoa, irmãos, você vai levar aquilo com você. Você vai levar aquilo para frente para sempre. Só que a partir do momento que você decide perdoar, você decide liberar, você decide falar com a pessoa e falar: eu te perdoo, olhar no olho, e não levar aquilo mais contigo. Por mais que você não vai ter mais o mesmo contato que tinha antes, está tudo bem. Você não precisa estar melhores amigos de novo. Mas você liberou perdão. Você não vai olhar mais para aquela pessoa, para aquela situação, com raiva, com indignação. Você vai olhar com o coração de um Cristo, que olhava para baixo, quando estava sendo crucificado, e falava: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É Jesus, irmãos, o nosso exemplo supremo, a nossa referência é Jesus, irmãos. É com Ele que nós devemos aprender, e aos passos dele que nós devemos seguir. Perdoa porque não sabem o que fazem. E assim como nós somos perdoados, assim nós devemos perdoar.
E no versículo 13, ele continua: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração que a gente precisa fazer constantemente, irmãos. Constantemente. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Há muitas tentações nesse mundo, irmãos. Há muitas oportunidades, muitos prazeres, muita coisa, irmãos. Rede social está aí, ó. O celular hoje está fácil acesso. O mundão está aí, irmãos. Portas abertas. O inimigo está aí, ó, procurando destruir famílias, destruir casamentos, destruir nossa intimidade com Deus. Tem tanta tentação, irmãos, a nos corromper com o poder, com o sexo, com o dinheiro, com coisas, com distrações que tem no mundo, coisas simples, às vezes que a gente não dá valor, fica horas e horas em redes sociais, valorizar qualquer coisa a não ser a palavra de Deus, valorizar qualquer coisa a não ser um tempo de oração, valorizar qualquer coisa a não ser estar na igreja com os meus irmãos. É tudo distração que vai nos pegando, é tudo tentação que vai nos atraindo, e a gente precisa, irmãos, estar atento a não cair nas tentações do inimigo. A gente precisa estar de olhos abertos, irmãos, preparados, em nome de Jesus, a não cair nas tentações, pois o diabo está ao nosso redor procurando a quem ele possa tragar. Então que nossos pés estejam firmes em nome de Jesus. E ele continua falando, Jesus continua falando: não nos deixe cair em tentação. Jesus falando, irmãos, Jesus clamando e ensinando os seus discípulos a orarem sempre assim, a não deixar a gente cair em tentação. Jesus. Se Jesus faz esse tipo de oração, quem somos nós para não orar assim? Quem somos nós para se achar o forte o suficiente, para se achar o sabichão, para se achar o melhor de todos? Se Jesus ensinava os seus discípulos, que estavam ali pessoalmente com ele, a orar assim, não nos deixe cair em tentação, quem somos nós, irmãos? Portanto, a gente precisa vigiar em todo tempo, orar em todo tempo, estar atento em todo tempo, e em nome de Jesus, sempre clamando: Senhor, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa mensagem aqui, irmãos, livra-nos do mal, é algo que sempre eu lia como a gente tem, geralmente, livra-nos do mal. E a gente deve realmente clamar por isso, pedir por isso. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das maldades deste mundo, livra-nos dos acidentes, livra-nos de uma doença, livra-nos de uma enfermidade, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, que o mal não toque na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Livra-nos do mal. É um tipo de oração que a gente deve fazer, irmãos. Por proteção. A gente deve clamar a proteção de Deus por nossas vidas, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. A gente deve clamar por proteção. Livra-nos do mal, Senhor. E também, irmãos, a gente deve olhar para essa passagem, livra-nos do mal, no sentido do seguinte, irmãos: livra-nos do mal. Do mal? Qual mal? O mal que está nesse mundo e que está querendo convencer corações a se tornarem malvados igual a ele. Sabe, irmãos? Que a gente se tornar mal igual aqueles que não estão no caminho da luz. Se tornar mal. Sabe o que é uma pessoa má, que deseja o mal do seu irmão, que cria espírito de contenda, de divisão, de falácia, de mentira, de falar mal? Isso é maldade, irmãos. O que tem inveja, sabe? O que cobiça as coisas do outro, é maldade, irmãos. Livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de nos tornarmos pessoas assim. A gente deve fazer esse tipo de oração, irmãos. Senhor, que não nos tornemos assim, pessoas más, que querem o mal do outro, que querem ver a derrota do outro, sabe? Que querem cantar sabor de mel na frente da igreja. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Ei, você quer que eles sejam só plateia e você está no palco, você é abençoado e eles não, porque a sua vitória tem sabor de mel e a vitória deles não, e você não quer a vitória do seu irmão não,
Você não quer se alegrar com os que se alegram? Só quer chorar com os que choram? Porque é uma coisa muito difícil, é se alegrar com quem se alegra. É se alegrar com a vitória do nosso irmão, é ver nosso irmão bem e ficar feliz por ele. Mas Deus sabe das nossas lutas, irmãos, cada um tem as suas. E quando a gente consegue uma vitória, que seja pequena que seja, a gente deve se alegrar, irmãos, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão perto de nós. Irmãos, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de ser pessoas más, pessoas com o coração corrompido, pessoas que buscam só os seus próprios prazeres, só têm desejo pela satisfação do ego. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de ser uma má amizade. Às vezes a gente sempre ora assim, né? Senhor, livra-me das más amizades. Amém? Que assim seja. Livra meu filho das más amizades. Amém? Que assim seja. Mas até que ponto eu estou sendo uma má amizade às vezes com o meu amigo? Às vezes eu sou a má amizade do meu colega de trabalho. Às vezes da minha boca saem as más palavras. Da minha boca sai o mau testemunho para as pessoas lá de fora. Livra-me do mal. Livra-me de ser como esse, Senhor. Mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. É maravilhoso que no versículo 14, parece que já tinha acabado, né? E Jesus, ele dá um rasteiro em todo mundo assim, ó. Amém. Aí ele continua: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí é aquilo que a gente já tinha falado aqui, irmãos, no versículo 12. A gente pede para que nós sejamos perdoados, a gente clama por perdão, mas a gente tem dificuldade de perdoar. E aqui Jesus diz: se você não perdoar, meu irmão, você também não vai ser perdoado. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Então é melhor perdoar. É melhor perdoar. Esse é o caminho da vida. É o caminho do perdão. Quem perdoa é perdoado. Quem perdoa é perdoado. E isso a gente precisa, em nome de Jesus, aprender com Jesus. Porque Ele é a nossa referência. E que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver essa experiência com Jesus de maneira íntima, de maneira relacional, chamando Ele de Pai e se relacionando com Ele como Pai, porque Ele está presente, Ele está conosco, Ele está junto de nós, Ele é o nosso Pai. O nome dele é santo e glorificado. Nós devemos clamar pela vida do reino. Amém. Pela vida do reino. Nós devemos clamar pela vida do reino. Venha o teu reino, e o reino pode ser visto aqui já, entre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venhamos viver uma vida com Jesus, irmãos. Amém. Dessa maneira. Que nós venhamos viver uma vida de oração dessa maneira. Em nome de Jesus. Que nada em nossa vida cristã seja vazia. Que nada seja de qualquer jeito, mas seja tudo com reverência, irmãos. Tudo com reverência. Tudo com entrega, tudo com gratidão, tudo com adoração. Porque tudo vem dele e tudo é para ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto, pela tua palavra, pela tua presença. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Nós te entregamos tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar para esse caminho, que o Senhor venha nos iluminar na tua presença e que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos capacitar, ó Pai, com a ajuda do teu Espírito Santo,
a vencer, ó Pai, as tentações, a vencer, ó Pai, os prazeres deste mundo, e que nós devemos estar focados em Te adorar, Te servir de maneira pura, de maneira verdadeira, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui no nosso meio, que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame do Teu amor, derrame do Teu Espírito Santo, ó Pai, derrame uma consciência, ó Pai, em nome de Jesus, arrependida, Pai, uma consciência quebrantada, Pai, uma consciência rendida à Tua grandeza, em nome de Jesus. Que não venhamos viver a vida, Pai, de qualquer maneira, que venhamos viver a vida com significado, em nome de Jesus. E o significado que rege as nossas vidas é viver para a Tua glória, é viver para o Teu louvor, é viver no secreto, na intimidade, quando não tem ninguém olhando, é viver na Tua presença, nos relacionando contigo, que é Pai, que é Deus pessoal, Pai de amor, Pai de verdade. Tu és o nosso Senhor, ó Pai, nós queremos Te agradar todos os dias da nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Não permita que nós venhamos vacilar, ó Pai, não permita que nós venhamos nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, que nós venhamos ter um coração perdoador, ó Pai, que nós venhamos perdoar aqueles que nos ferem, que nós venhamos aprender contigo, ó Pai, o caminho do perdão, em nome de Jesus. Que nós, assim como fomos perdoados, venhamos perdoar em nome de Jesus aqueles que nos ofenderem, que nós venhamos viver o caminho da unidade, do amor, em nome de Jesus, da Tua presença, curados, ó Pai, de tudo aquilo que aflige a nossa alma, ó Pai, que haja cura em nosso meio, ó Pai, que haja cura nos corações, que haja cura, ó Pai, em nome de Jesus, de maneira plena, que haja libertação, que haja liberdade, ó Pai, em nome de Jesus. Que venhamos ser livres, ó Pai, das amarras do pecado, que venhamos ser livres, ó Pai, das amarras da religião, que venhamos ser livres, ó Pai, das amarras de mágoas, de decepções, em nome de Jesus. Que a nossa vida venha estar, em nome de Jesus, em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Que as nossas atitudes venham estar em conformidade com a Tua palavra. Que aquilo que sai da nossa boca Te adore, Te exalte, Te glorifique. Que aquilo que nós vemos Te adore, Te exalte, Te glorifique, ó Pai. Que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, venhamos ser abençoados, ó Pai. Venhamos, em nome de Jesus, levar a Tua luz, levar a Tua presença, levar o Teu Evangelho, ser uma carta viva nesse mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vivendo os sinais do Teu reino, aqui e agora, ó Pai, pois nós cremos que o Teu reino já iniciou-se com a Tua vida, Jesus Cristo, reinando em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa semana, que o Senhor nos dê uma semana de vitórias, uma semana abençoada, cheia, Pai, do Teu amor, cheia da Tua graça, cheia, Pai, do Teu perdão, cheia, Pai, da Tua força, cheia, Pai, do Teu refrigério, cheia do Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Nos dê um tempo de comunhão agora ali também, Pai, abençoado, com alegria, com paz, com a Tua presença reinando em nossos lares, em nossa vida, em nossos corações. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. E Te agradecemos, ó Pai, por esse culto, pela vida de cada irmão que esteve aqui conosco hoje, por estarmos aqui hoje com os nossos corações, com a nossa vida, Te buscando e Te adorando nessa tarde de domingo. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando cada vida aqui presente, cuidando, ó Pai, alcançando, ó Pai, concedendo a paz que excede todo entendimento humano, concedendo a alegria que somente o Senhor pode conceder, ó Pai, satisfazendo o mais profundo da alma, ó Pai, com a Tua presença. Ajude, Senhor, a cada um, ó Pai, a viver o propósito que o Senhor tem para eles, ó Pai. Que a Tua vontade seja feita, que os Teus planos se cumpram, que tudo, ó Pai, que vem de Ti, ó Pai, venha se cumprir na vida de cada um aqui presente, ó Pai. Que os Teus planos, os Teus desígnios venham acontecer, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós confiamos, descansamos em Ti, nós confiamos e entregamos tudo a Ti, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre.
Todos os santos digam Amém. aleluia.